Muito boa noite, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Torreón, no México, na congregação que pastoreia o reverendo Jesus Antônio Galícia Valenzuela, todos os irmãos lá reunidos, e também ministros de diversos lugares, irmãos e irmãs, e também aqueles que estão nos escutando pelo satélite e pelo satélite Amazonas. Hoje, sexta-feira, 17 de novembro deste ano de 2023. O tema que temos para esta noite é a proclamação da grande voz de trombeta que foi pregada no dia 13 de setembro de 2015 pelo Dr. William Soto Santiago em Ciudad Juárez, no México. Ele usou a escritura aí de São Mateus, capítulo 24, versículo 17 até o 31. E vamos ler, buscamos no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 21, versículo 34 em diante, onde nos diz: olhai também por vós mesmos, que vossos corações não se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos afãs desta vida, e venha de repente sobre vós aquele dia, porque como um laço escreve rede, virá sobre todos aqueles que habitam sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, que sejais tidos por dignos de escapar de todas essas coisas que virão e de estar em pé diante do Filho do Homem. E aí ele escreve em um novo pacto, a proclamação da grande voz de trombeta. Podem assentar-se, por favor. Na mensagem, o sétimo selo e a misericórdia de Deus pela última vez, pregado na quinta-feira, 16 de abril de 1998, em São Marcos, no Texas, nos Estados Unidos, nos diz: agora, podemos ver que ninguém poderá compreender este mistério da segunda vinda de Cristo, com exceção do anjo do Senhor Jesus Cristo, a quem essa revelação vem da parte de Cristo, a favor de Cristo, para dá-la a conhecer para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo estará no seu anjo mensageiro manifestado em Espírito Santo, tal como esteve nos 7 anjos mensageiros, e agora estará no seu anjo mensageiro, que é um profeta dispensacional enviado para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a primeira vez em que Jesus Cristo envia para a sua igreja um profeta dispensacional. Se não puderam compreender ou entender os mensageiros das 7 eras da igreja gentia, que foram mensageiros, alguns deles foram profetas, mas nenhum deles foi um profeta dispensacional, senão um profeta de eras. Agora, como será ao Jesus Cristo enviar um profeta dispensacional, o profeta da 7ª dispensação, da dispensação do reino, com uma mensagem dispensacional, com a mensagem do evangelho do reino? Como será? O que acontecerá? Diz aí o irmão William. Agora olhem na mensagem o rapto, na página 16, nos diz: Deus disse que estaria lá. É aquela porção da palavra. E então, quando a noiva for levada ao céu, como você vai apagar? Como você vai pagar? É uma revelação da palavra feita uma realidade. Estamos vivendo neste dia. Louvado seja Deus, a revelação do mistério de si mesmo. Agora, este rapto do qual nós estamos falando é só para a noiva. Lembrem-se de que a Bíblia diz: mas os outros mortos não voltaram a viver até que fossem cumpridos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse 25. Este grande rapto, amigo. Se não houver um rapto, então onde estamos, amigo? O que vamos fazer? Em que era estamos vivendo?
que promessa nós temos? Certamente haverá um rapto. A Bíblia diz que o haverá e será unicamente para os eleitos, a dama eleita, a noiva deste dia, a qual foi tirada. A mesma própria palavra igreja quer dizer chamado de. E como Moisés chamou uma nação de uma nação, o Espírito Santo está chamando uma noiva da igreja. Uma igreja de uma igreja, com membros de todas as denominações, formando uma noiva, e ela é a que estará no rapto, e só ela. Não haverá nada ou ninguém mais do que a noiva. Serão os eleitos conhecidos por Deus desde o princípio. E ele escreve: a noiva é formada por membros de todas as denominações. Agora nós estivemos lendo algumas porções e vendo nestes dias, desde a terça-feira para cá, de quinta-feira para cá, essas duas linhas ou linhagens, a linhagem de Roboão, filho de Salomão, e a linha ou linhagem de Jeroboão, a qual lhe foram dadas a ele, lhe foram dadas 10 tribos do norte. Agora vejam que porquanto Jeroboão não fez como Deus lhe disse para fazer através. Vamos ler aí essa porção onde o encontrou pelo caminho o profeta Aías, o Silonita, onde ele trazia uma capa nova. E vejam essa capa, ele a rasgou em 12 pedaços, essa capa, e deu para ele 10 pedaços, que são as 10 tribos do norte. Ou seja, deu a ele o cargo da casa de José, ou seja, representada em Efraim, e chamada de as tribos do norte, o reino de Israel. E vejam vocês que aí ou lá, ele lhe disse ou lhe falou tudo o que ele tinha de fazer. Vejam no capítulo 11, versículo 26, desde o versículo 26, mas vamos ler desde o 38 aqui, uma porção. E se prestares ouvido a todas as coisas que eu te mandar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto diante de meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como Davi, meu servo, fez, eu estarei contigo e te edificarei uma casa firme, tal como edifiquei a Davi, e eu te entregarei a Israel, te darei Israel. E aí ele escreve dinastia. Será adotada. Ou seja, sua dinastia seria adotada se ele fizesse conforme, de acordo a Davi. E eu afligirei a descendência de Davi por causa disto, mas não para sempre. Por isto Salomão procurou matar a Jeroboão, mas Jeroboão levantou-se e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Salomão. Mas vejam o que fez Jeroboão. O que ele fez foi o contrário disso. E no capítulo 13, versículo 33... Vejam aí, onde nos fala, mesmo assim, com tudo isso, não se afastou Jeroboão do seu mau caminho, senão que voltou a fazer sacerdócio dos lugares altos dentro do meio do povo, e a quem ele quisesse, ele o consagrava para que fosse dentre os sacerdotes dos lugares altos. E isto foi causa de pecado à casa de Jeroboão, pelo qual ela foi cortada, riscada da face da terra. E ele escreve aí sobre o reino do norte, sua dinastia não foi adotada. Vejam, não foi adotado essa dinastia por causa da idolatria.
Agora vejam como fizemos esse desenho e vimos esse ângulo, que vimos a linha ou a linha do bezerro de ouro, e pelo outro lado nós vimos a linhagem de Judá, que foi a que veio, o Messias veio por ela na sua primeira vinda, mas vejam que ali ou lá Deus se voltou para os gentios, porque os hebreus rejeitaram a primeira vinda do Senhor. E ele se voltou para os gentios e dentre os gentios, ele esteve buscando, vejam, um povo para o seu nome. Lembrem-se de que a linhagem da primogenitura estava lá sendo passada para Efraim, o menor. E a bênção da primogenitura na cruz do Calvário, com a cruz, vejam, lá passou essa bênção, passou para os gentios. E disso, Jesus, do qual Jesus lhe disse lá em São Mateus, vamos ver São Mateus capítulo 15, versículo 24. E respondeu, disse: não sou enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, em Mateus capítulo 10, versículo 6, ele tinha dado umas instruções aí. Olhem porque ele diz, em São Mateus capítulo 10, versículo 5 diz: a estes 12 Jesus enviou e lhes deu instruções, dizendo: por caminho de gentios não andeis, e nem cidade de samaritanos entreis, senão ide antes as ovelhas da casa de Israel, das ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora vejam, eles, ao rejeitar o cumprimento da primeira vinda do Senhor, lá na sua obra de redenção, ele através da cruz ou pela cruz, então passa a bênção para os gentios. E de era em era, vejam, Deus envia o seu mensageiro, mas lembre-se que é dentro de todo esse povo de nações, povos e línguas, ou seja, por toda essa trajetória, ou em toda essa trajetória durante a dispensação da graça, ele esteve enviando o mensageiro em cada era e está chamando e juntando, tirando de cada território onde Deus enviou o seu mensageiro, colocando os escolhidos pertencentes a essa era, e dessa forma, assim, começou-se ou iniciou-se com os apóstolos, vejam, no dia de Pentecostes até aqui ou até hoje, que foram chamados, todos os ordenados para a vida eterna foram chamados. Agora lembre-se de que deste povo, desse grupo, desse povo dos gentios, onde está a bênção da primogenitura, é tirada a noiva desse povo, que é formada, como lemos aqui na mensagem O Rapto, que é tirada de cada era, ou seja, em cada era, são chamados nesse território aqueles que compõem ou formam essa era, e assim, em cada era, Deus vai passando através do seu mensageiro, o Espírito Santo vai subindo de era em era, e chega no fim do tempo onde são colocados na era da pedra angular os pertencentes ou aqueles que pertencem ao corpo místico de crentes do lugar santíssimo desse templo espiritual. E pela linha ou linhagem de Judá, Deus envia
Deus envia essa raiz e linhagem de Davi, a qual vem pela linha de Judá. E por uma linha vem o cumprimento do Messias, e pela outra linha vem a bênção, vejam, da primogenitura. E vem aí e se une na mão do profeta esse cetro, ou seja, esse título de propriedade onde os nomes estão escritos aí, e ele vem no fim do tempo e com o título de propriedade na sua mão, desce aberto o livro e faz e realiza a obra de reclamação. Agora vejam como essas duas linhas unem-se neste tempo final, ou linhagens, e aí é onde o eu sou, que esteve no Antigo Testamento, falando aí com Moisés, quando lhe disse: agora vou lá e vão me fazer a pergunta: quem me enviou? O que eu vou responder? E ele lhe disse: eu sou, o eu sou me enviou a vós. Agora, olhem uma coisa muito importante aqui, porque Moisés coloca o nome, aquele que vai introduzir o povo, fazê-los introduzir na terra prometida. Moisés coloca nele um descendente de Efraim, Moisés coloca nele o nome, um descendente de Efraim, e Josué, que também significa Redentor, Salvador. Ele os introduz, os faz entrar na terra prometida. Mas vejam que então Deus vem e coloca o nome de redenção em um descendente de Judá. O coloca em Jesus. E aí vem essas duas linhas ou linhagens tendo o nome de Deus. Agora vejam que tudo isso Deus nos esteve abrindo esse mistério tão grande, o qual o eu sou do Antigo Testamento esteve obrando pelas duas linhas, e no fim, volta esse eu sou, volta a estar encarnado no fim do tempo, porque diz no livro dos selos, na página 256, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo. Vamos lê-lo. Na página 256. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E a palavra encarnada, lá no tempo da primeira vinda do Senhor, teve um nome: Jesus. Agora, na sua segunda vinda, volta a se encarnar a palavra, o eu sou, YHWH. Agora, vejam vocês aqui o que nos continua dizendo. Agora preste atenção. Na página 17, eu estou na mensagem rápida. Agora preste atenção nisto, cada um de vocês. Você sabia que anos antes de que você nascesse, você esteve no seu pai na forma de um gene? Isso é correto? Um germe ou um gene ou semente que estava no seu pai. A semente de vida vem do varão, não da fêmea. A fêmea supre o óvulo, mas o germe vem do varão. O gene vem do varão. Por exemplo, meu pai,
Bem melhor, meu filho que está aqui. Quando eu tinha 16 anos, o meu filho estava em mim. Eu não conhecia, mas ele estava aí. Agora, através do matrimônio, ele se manifestou à minha semelhança. E ele escreve, através do matrimônio vem o Filho manifestado. Eu conheço. Eu posso ter companheirismo com ele. E ele veio no seu devido tempo. E assim, desta mesma forma ou maneira, se você tem vida eterna, você estava em Deus antes de que o mundo existisse. Você é uma parte, um filho de Deus, um atributo de Deus. Ele sabia em que era você vinha. Ele te predestinou a você para esta era, para tomar ou ocupar o lugar que você ocupa, e ninguém mais pode ocupar esse lugar. Não importa quantas personificações venham ou vierem, você tem que estar aí, porque ele sabia que você estaria aí. Agora, você é feito manifestado, ou é manifestado e pode ter companheirismo com ele, é isso que ele deseja. Anela o companheirismo, o ser adorado anela o companheirismo, mas se a sua vida, o ser adorado, mas se a sua vida não existiu sempre, eternamente, como um atributo de Deus, como um atributo em Deus, então você apenas é um imitador da vida cristã. Vejam, se você não existiu sempre, ou seja, na eternidade, como um atributo de Deus, então você é apenas um imitador da vida cristã. Vê você? Haverá milhões e milhões de tais pessoas que unicamente são imitadores do cristianismo. Faz pouco tempo eu estava visitando, aí ele escreve, você é um filho de Deus, um gen, um atributo. Faz pouco eu estava visitando com o irmão Demos, Shakirian, no seu rancho, na sua fazenda, onde estava produzindo gado hibridamente pela inseminação artificial, ele estava produzindo gado. Estavam lá com os veterinários para ver como que faziam isso. O sêmen do touro, na sua visão, aproximadamente 1000 genes, e como tem 1000 óvulos na vaca. Mas você sabia que entre todos esses germes, que são todos misturados, tem somente um que é ordenado para a vida, e só tem um óvulo que é fértil, e esse germe atravessa todos os outros germes, ou vai passando por eles, que são todos iguais, e vem e acha o óvulo que é fértil, e se junta ou entra nele, e depois todos os outros morrem. Pois você diz que o nascimento de Cristo através da Virgem é difícil de entender, mas olhem, o nascimento físico é muito mais misterioso, e ele escreve, o nascimento físico é misterioso, da forma que é pré-ordenado e predestinado por Deus. Agora, lá no princípio, já faz muitos anos, antes de que o tempo começasse, se na verdade você é um cristão renascido, você nesse tempo estava em Deus, seu Pai. Por isso, quando você entra nessa vida e declara abertamente ser cristão, e mesmo assim parece se e tudo parece ficar revoltado contra você, e você se turba, então algum dia algo te desperta. O que será? É aquela vida a qual estava no seu ser desde o princípio. Vocês já ouviram o conto da águiazinha que nasceu debaixo de uma galinha. Eu tenho contado ele muitas vezes. A águiazinha não estava muito cômodo com os pintinhos e com a galinha na sua forma de comer e das outras coisas, porque não era uma galinha no início, no princípio. No entanto, ela estava lá no galinheiro com os pintinhos e seguia a galinha. Ela começava a bater com o bico na terra e a águiazinha ficava todo nervoso porque isso não era a sua natureza. Mas cada vez que a galinha
saía, todos os pintinhos seguiam ela e ele também seguia ela, mas um dia a águia mãe, sabendo que tinha colocado 2 ovos, ela saiu para buscá-lo, voou por todos os lugares ou partes, e depois um dia ela passou por cima de um rancho, de uma fazenda, e achou seu filho, e ela gritou para ele percebeu isso, que era uma voz, que era coisa que se enquadrava com a sua natureza. Isso era o que ela estava buscando. Então, vejam, também dirão isso, o povo hebreu também dirá isso. Isto era o que eu estava esperando. E os gentios, no meio do povo gentil, também falaram a mesma coisa. Isto era o que eu estava esperando. Essa voz me é reconhecida por aquilo que ela diz, por aquilo que ela traz. Isso era o que eu precisava. Então percebeu, deu-se conta de que não era um pintinho, senão uma águiazinha. E assim é com cada cristão, é assim. Que é renascido quando você vem, não importa quantas denominações você tenha pertencido, quantos livros você colocou o seu nome. Quando a verdadeira palavra de Deus é vindicada ou confirmada, feita a verdade, diante dos seus mesmos olhos, próprios olhos, então você percebe aí mesmo que é uma águia. Todo esse cantar da galinha, unam-se com a gente, é melhor, unam-se com a gente, venham para cá, não, melhor venham para cá, tudo isso é pura bobagem. Mas isso é um caso genuíno de agregando palavra a palavra, colocando palavra em cima de palavra. Quando o germe entra na fêmea, você não foi germe humano de seu pai, e depois germe de cachorro, e depois germe de gato, e depois germe de galo, foi completamente ou inteiramente um germe humano. E o corpo de Jesus Cristo, a noiva, faz parte do seu corpo, que é o qual é a palavra, e a noiva terá que ser a palavra agregada a palavra em cima de palavra, a justificação sobre Lutero, a santificação sobre o Wesley, o batismo do Espírito Santo e a restauração dos dons sobre Pentecostes e todas as outras coisas. Tudo vai junto. Tem que ser palavra sobre palavra, germe sobre germe, vida sobre vida, para assim chegar à estatura completa inteira da noiva do Senhor Jesus Cristo. E ele desenha uma pedra angular e as eras. E ele escreve: quando você vê a palavra, agora lembre-se, você era um atributo. E agora nós achamos ou vemos que Jesus vem pela sua noiva. E a coisa é, como podemos estar nessa noiva? Essa é a questão. Você diz, unam-se conosco. Outros dizem que é certo, que é uma certa forma de batizar. Outros querem fazer isso, querem fazer outra coisa. Uns dizem que a pessoa tem que falar em línguas para poder ter o Espírito. E outros dizem que não tem que falar em línguas. Alguns dizem que a pessoa tem que dançar no Espírito, e outros dizem que tem que gritar, ou ficar gritando. Este tem uma sensação, e etc, e etc. Tudo isso está bem, mas ao mesmo tempo tudo isso está errado. Como é que um filho de Deus pode, que é nascido através do Espírito de Deus, negar a palavra de Deus? E muito menos quando o próprio Deus, o mesmo Deus, a interpreta dizendo, isto é isso, e eu prometi isso, e aqui está, mostrei isso plenamente, e certamente verão isso. Vê você? Como Cristo pode negar a sua própria palavra se Cristo está em você? Ele não pode negar a sua própria palavra. Agora, pois, como entramos neste corpo? Porque por um Espírito todos somos batizados em um corpo, ora judeus ou gregos, ora servos ou livres, e todos bebemos de um mesmo, temos bebido de um mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. E o Espírito, e ele escreve, a teofania é a vida de Cristo. E aí escreve a pedra angular, desenha uma pedra angular e as eras. Não é verdade? E é a vida de qualquer semente. E ele foi a semente da palavra, traz a semente para a vida. Vocês entendem? Se a vida está na semente e depois cai sobre ela o batismo do Espírito Santo, de fato trará a semente para a vida. Agora olha o que continua dizendo aqui o nosso irmão William diz, mas não importa
que alguns não entendam, não importa que alguns não possam crer nele e na sua mensagem. Mesmo assim, Jesus Cristo estará com ele e nele, manifestado no meio da sua igreja, dando à sua igreja a mensagem do Evangelho do Reino, que é a última trombeta, o grande voz de trombeta, a trombeta final, a trombeta do Evangelho do Reino, com a qual todos esses mistérios pertencentes ao último dia são abertos e são dados a conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que assim a sua igreja obtenha a fé para ser transformada e raptada no último dia, no dia postreiro. Na mensagem também aqui do rapto, nos diz na página 21, diz: no princípio do ministério de Jesus, ele começou curando os enfermos, os aflitos, e todos diziam: olha que grande rabino, ele é um profeta. E todos queriam ter ele na sua igreja, mas quando ele um dia, ele disse: eu e meu pai somos um, então a questão ficou diferente. Vejam. E também lhes falou: em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e beberes seu sangue, não tereis vida em vós. São João capítulo 6, versículo 53. No livro de citações tem um extrato também de uma mensagem onde nos fala disto. E nós temos lido isso na página, é o parágrafo 10. Para que vocês tenham aí, que vai junto com este aqui. Página 122, parágrafo 1094. Então diziam, pois ele é um vampiro. Vê você? Isso era diferente. Ele não explicou isso. Eles já tinham visto a manifestação e a vindicação da palavra de Deus feita uma realidade para sua própria era. Ele tinha provado que ele era o mensageiro para essa era e não tinha que explicar nada, coisa alguma. Pode ser que até mesmo os discípulos não pudessem explicar isso, mas criam nisso. Já seja que o pudessem explicar ou não, ficavam firmes e quietinhos e criam nisso. Como eles podiam saber se iriam comer a sua carne e tomar o seu sangue? Pois era algo impossível, mas criam nisso, porque eram ordenados. Jesus disse que os tinha escolhido desde antes da fundação do mundo. Porque lembre-se que eu li, eram atributos de Deus. Eles criam, já sejam que pudessem explicar ou não, de todos os modos, eles criam. E ele escreve: crer mesmo que não entenda. Passamos para a página 22, continua dizendo: na sétima era da igreja, quando o sétimo anjo começar a tocar a trombeta, os mistérios de Deus terão que ser dados a conhecer nesse tempo. Os 7 selos. Os reformadores não tiveram tempo. Lutero não viveu tempo suficiente, nem tampouco Wesley. As eras não duraram tempo suficiente. Os reformadores tiveram a sua mensagem para o seu dia e as pessoas captaram a mensagem e depois entraram em denominação. O que é? Agora lembre-se, foi o mensageiro. Em cada era, Deus chamou esse grupo, que nós estivemos falando faz uns minutos atrás, levou o mensageiro, pegou o seu grupo, recolheu o seu grupo, foi-se o mensageiro e se denominacionalizaram. O que é isso? Você não pode lutar contra a natureza. A natureza testifica de que Deus faz as coisas em continuidade com a natureza. Por exemplo, o sol. Quando o sol sai pela manhã, é como nasce uma criancinha. É muito fraquinho, não tem muito calor. Já para as 10 da manhã, já está bem graduado do colégio. A graduação do colégio para o meio-dia está entrando na vida. Para as 3 da tarde, já está envelhecendo. Para as 5 da tarde, já está morrendo. Já está fraquinho de novo e está bem próximo do túmulo. Esse é o fim. E na manhã sai novamente. É esse o fim? Na manhã sai de novo.
Presta atenção nas árvores, como produzem as folhas e tudo o que ela faz. As folhas caem da árvore e a vida cai pelos condutos da árvore, pelas suas raízes. Esse é o fim da questão, o do assunto. Na primavera, saem as folhas de novo. Brotam as folhas. Presta atenção na igreja, como fez a mesma coisa através da reforma, ou pela reforma. O grão de trigo caiu na terra e morreu, sob a perseguição das eras do obscurantismo. Caiu na terra e teve que morrer. Qualquer homem espiritual pode ver isso. Se essa semente não tivesse morrido, então estaria sozinha. São Lucas 11:24, onde diz: se o grão de trigo não cai em terra e morre, ele fica só, mas se cair em terra e morrer, ele dá muito fruto. E teve que cair na terra sob as eras do obscurantismo. Lá permaneceu, apodreceu e no seu tempo saiu na forma de 2 folhinhas da igreja luterana. Da igreja luterana houve outras folhinhas, Zwinglio e etc. E daí passou para a inflorescência, o florescimento, que foi João Wesley. E com a grande era missionária, e daí a vida passou para a era enganosa, a era pentecostal. A coberta, a casca do trigo. Olha como ele chama ela, a era enganosa. Vejam vocês, um grãozinho de trigo. Você pega ele e diz: eu tenho trigo. Se você o abrir para vê-lo de perto, verá que não tem nada de trigo aí. A única coisa que tem aí é a casca. Jesus não nos advertiu a respeito disso em São Mateus 24:24, onde ele explicou que nos últimos dias os 2 espíritos seriam tão semelhantes que até mesmo enganariam o próprio trigo eleito, se fosse possível. Agora, prestem atenção que essas coisas são portadoras, ou portam o que a vida que veio através de Lutero foi o que formou o avivamento de Wesley. A vida que saiu de Wesley foi o que formou o movimento pentecostal. A vida que sai de Pentecoste forma o trigo, mas eles unicamente são portadores. A verdadeira vida, a mensagem passa através deles e na sua direção ou rumo ao grão de trigo. É por isso que tudo tem a sua culminação, seu final no grão, e está aí pronto para o rapto. Aí na parte mais alta, a própria noiva sai de cada era, mas a palha denominacional morre. E aí ele escreve, desenha uma pedra angular e as eras, onde diz: e ali está pronto para o rapto. Desenha uma pedra angular e as eras, e escreve o grão de trigo. Passei para a página 23. Mas a palha denominacional morre. A palha seca-se e morre. Você percebeu ou notou como é que nestes últimos dias começou-se a separar? Quando o trigo começa a crescer, então é quando a casca começa a se separar. Quando você tem a oportunidade de ver um grão de trigo, estude ele bem direitinho. Abra a casca e achará que tem um grão bem pequenininho, aí, que apenas se vê bem ou direito sob o microscópio. Mas é assim que tem que começar. Agora a casca tem que estar aí para guardar o grão, para dar oportunidade de crescimento a ele. Mas então, quando começa a crescer bem, a mensagem sendo espalhada, então o forro, a coberta se separa e a vida passa da casca para o grão de trigo. Continua, porque assim acontece com cada era. Uma pessoa não pode lutar contra a natureza, porque essa é a continuidade de Deus, a forma em que Ele faz as coisas. E essa é a era em que nós estamos vivendo agora, em a mesma 7ª era da igreja. Agora, tudo deve ser manifestado no grão de trigo no tempo do fim, no tempo final. Virá outro. Agora, se vocês estudem Lucas capítulo 17, assim mesmo como foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestará. Lucas 17, 28 até o 30. Agora, o que significa manifestar? Dar a revelação daquilo que Ele é. Neste dia, revelar para a gente, para as pessoas, a palavra que é dada a conhecer para este dia. E escreve dar a conhecer.
revelada para as pessoas através da manifestação do Espírito Santo, que faz com que aquele Jesus viva entre nós, ou no meio de nós. Continua dizendo aí, nesta mensagem que estamos lendo do irmão William, o sétimo selo é a misericórdia de Deus pela última vez. Continua dizendo, esse ministério na sua quarta manifestação vem em carne humana em um homem chamado Reverendo William Branham, e veio e trouxe a mensagem com a qual precursou, anunciou a segunda vinda de Cristo. Ele diz, esta mensagem introduzirá Cristo ao mundo. Ele diz que a mensagem precursa anuncia a segunda vinda de Cristo. E ele diz que o Messias se apresentará, ele mesmo se apresentará. E isso nós temos aí no livro de citações, nessa porção, onde nos diz, na página 59, parágrafo 519, em Malaquias, no capítulo 4, e também em Apocalipse, no capítulo 3, nos diz que estará aqui nos últimos dias esse mesmo que ficará de pé na brecha, ou ficará na brecha pela gente com um pequeno rebanho que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos dias. Deus falou assim, ele será um sinal para esta geração, para esta nação gentia, que o seu tempo já não é mais. E lembre-se que quando ele aparecer no cenário ou em cena, o tempo está à mão, está perto. Oremos que Deus o mande, o tempo está perto. Tão breve como seu ministério foi acabado ou finalizado, o Messias, ele mesmo se apresentou. Tão pronto como esta grande pessoa que virá nos últimos dias acabará o seu ministério, o Messias se apresentará, ele mesmo se apresentará. E aí é que ele escreve, quando terminar o seu ministério, o Messias aparecerá ou aparece. Se apresentará ele mesmo. E em cima ele escreve, o Messias virá. E põe-se na brecha, o profeta é igual ao sinal. E continua dizendo nosso irmão William, o Messias virá conforme a mensagem de Elias na sua quarta manifestação. Ou seja, que o cumprimento da segunda vinda de Cristo será conforme, de acordo com como o precursor da segunda vinda de Cristo disse ou falou, que o Senhor virá no último dia, no cumprimento do sétimo selo. João Batista, precursando a primeira vinda de Cristo, disse, vendo a Jesus e apontando para Jesus, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque na primeira vinda de Cristo foi como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, morrendo na cruz do Calvário. E a segunda vinda de Cristo é como Leão da tribo de Judá, como Rei de Reis e Senhor de Senhores, na sua obra de reclamação. E agora, o que será a vinda do Filho do Homem com seus anjos? O que será a vinda do Senhor para o último dia, o dia postreiro? Será a vinda do anjo forte que desce do céu, em Apocalipse capítulo 10, o qual vem com seu rosto como o sol, seus olhos como chama de fogo, seus pés como coluna de fogo, e traz na sua mão um livrinho aberto, o qual, que é o livro dos 7 selos, que tomou em Apocalipse 5, pegou em Apocalipse 5 e abriu no céu em Apocalipse 6, versículo 1 em diante. Vamos ver isso. Versículo 1 ao 17, também em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, onde ele abriu o sétimo selo. E mais adiante, nesta mesma mensagem, nos fala a palavra de Deus encarnada em um homem, será o cumprimento de Apocalipse 19, será o cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21. E tínhamos lido na página 369 que a palavra virá feita carne sobre os ministérios de Moisés e de Elias. Onde estejam os ministérios de Moisés e Elias manifestados em carne humana, aí estará o verbo, a palavra, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, Jesus Cristo em Espírito Santo, aí estará manifestado em carne humana no último dia.
Agora, nós vimos como virá a palavra encarnada em homem no último dia. Virá manifestando os ministérios de Moisés e Elias e de Jesus. É por isso que o sétimo selo e a sétima trombeta são a vinda do Senhor. O sétimo selo é a vinda do Senhor para a sua igreja gentia. E a sétima trombeta para o povo hebreu é a vinda do Senhor para o povo hebreu. E diz, soará, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Diz, soará. E os mortos em Cristo serão ressuscitados em primeiro lugar. Ou seja, soará, dará a mensagem, diz, a trombeta final, na última trombeta. Agora veja, os mortos em Cristo serão ressuscitados, primeiro, página 47 do livro de Citações. Diz no versículo 402, vamos tê-lo aberto aí. Versículo 402 da página 47. Diz. Lê essa porçãozinha aí. E nós que vivemos e tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos aos que dormem. Esses preciosos que selaram seu sangue, selaram seu testemunho com seu sangue, não impediremos ou atrapalharemos aos que dormem, porque soará a trombeta, algo acontecerá. Esse algo evangélico soará. E aí em cima ele escreve o evangelho do reino, o anúncio de sua vinda. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, que vivemos e permaneçamos, seremos transformados. De pé aí, sentir uma mudança. O pelo branco se irá, as rugas cessarão, mudados em um momento, em um abrir de olhos, e encontraremos aos nossos amados em primeiro lugar. E ele escreve aí no livro de Citações, o anúncio da vinda soará, a trombeta de Deus, a ressurreição e a transformação. E depois que o nosso irmão William termina de ler essa porção, continua dizendo, vimos que esse algo evangélico que soará, essa trombeta ou grande voz de trombeta que soará, é a grande voz de trombeta do evangelho do reino, dando a conhecer, anunciando a segunda vinda de Cristo, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Na mensagem Shalom, aquele que pregou no dia 19 de janeiro de 1964, nos diz na página 20, embaixo, na 21 em cima, aqui é o parágrafo 115, diz, o que é que fez durante estes anos? Ele mostrou tipos da sua vinda. E desenhe uma pedra angular e as eras. Ele mostrou em José, se você estudar a vida de José, e escreve José, aborrecido pelos seus irmãos, amado pelo seu pai. Por quê? Porque ele era espiritual, porque ele via visões, os outros não viam visões. Eles eram patriarcas, mas não viram visões, nem tampouco interpretaram sonhos, mas eles estavam com inveja dele. Ele foi vendido por quase 30 peças de prata, tirado do poço onde ele deveria ter morrido, sentou-se à destra do faraó, à direita do faraó, e quando ele deixava o trono, a trombeta soava, dobrai os joelhos, vem José, e escreve a trombeta, e escreve José, e desenha uma pedra angular e as eras, exatamente tal qual como Jesus está à destra de Deus, e quando ele deixar o trono, as trombetas soarão, e todo joelho se dobrará, e todos confessarão que Jesus Cristo é o Filho de Deus, exatamente. E ele escreve aí na frente, vamos ver aqui uma escritura. Por dentro, na parte de trás, ele escreve José é igual Jesus. E também nos diz na mensagem obra mestra ou obra-prima, na página 22, lá embaixo, indo para 23, diz:
Note, ele foi vendido por quase 30 peças de prata, foi jogado numa cisterna e supostamente morto, mas foi tirado para fora da cisterna, ou tirado da cisterna em seu tempo de tentação na prisão, o copeiro e o padeiro. Sabemos que o copeiro salvou-se e o padeiro perdeu-se. E na prisão de Cristo na cruz, um foi salvo e o outro perdeu-se. Foi perdido dos ladrões, dos malfeitores. E notamos, percebemos que José foi levado da prisão para a direita, à destra do faraó, que nenhum homem podia falar com faraó a não ser que fosse através de José. E quando José saía do trono do faraó, soavam-se trombetas por todo o Egito. O trompetaço ia adiante dizendo: ajoelhem-se todos, vem José. E escreve à esquerda a grande trombeta, e na direita escreve. Quando José saía do trono, ele escreve José. Assim será com Jesus. Ele foi chamado, ele foi amado pelo Pai, odiado pelos seus irmãos denominacionais, sem nenhuma causa ou motivo. Ele foi vendido por 30 peças de prata e colocado num fosso, supostamente morto no fosso, na cruz, um perdido e o outro salvo. E foi levantado da cruz e levantado para a destra de Deus na majestade, o grande Espírito que tinha sido refletido nele. Nenhum homem pode falar com Deus a não ser por Jesus Cristo. Pense nisso. E escreve a grande trombeta, a vinda do Senhor. Aí do lado direito para cima. E quando ele deixar aquele trono e venha adiante, a trombeta soará. Vejam, quando é que soa? Que soa a trombeta? Quando ele deixa o trono de intercessão. Aí é que soa essa trombeta. E quando ele deixar aquele trono e vier para frente, a trombeta soará, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Lembrem-se, ele foi o filho de prosperidade. Tudo que ele fez prosperou ou prosperava. Fosse na prisão, onde quer que fosse, tudo se saía bem. E não prometeu ele para seus filhos, não prometeu que faria com que todas as coisas obrassem para o bem, fosse doença, prisão, morte, tristeza ou o que fosse, que obrariam para o bem para aqueles que o amaram. Ele prometeu isso e tem que ser assim, tem que estar aí. Agora vejam. Todos os irmãos que me escutam. Tudo, não algumas coisas. Não, isto sim, aquilo não. Isso, deixa eu ver isso aqui, se isto pode obrar para o bem. Não, irmão. Não se disse, não nos foi dito que tudo obraria para o bem, fosse doença, prisão, morte, tristeza ou que quer que fosse, que obraria para o bem daqueles que o amaram. Ele prometeu isso e tem que ser assim. Tem que estar aí. Foi falado para nós. Nele, de uma forma figurada. Ele foi aquela imagem perfeita de Deus. Agora, aqui também vemos que quando ele regresse ou volte, lembrem-se, José, por revelação, salvou o mundo pela sua grande profecia. À direita escreve José e na esquerda escreve José salvou o mundo. O mundo teria morrido a não ser que fosse por José, e o mundo teria morrido a não ser que fosse por Jesus, porque de tal maneira Deus amou o mundo que deu seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não se perca. Deus está reservando vida. Podíamos continuar adiante em frente, porque ele simplesmente pareava, se assemelhava com Davi. Ele foi o pareamento com Elias, com Moisés, ele foi o pareamento com José. Todas as coisas são tipos preditos no Velho Testamento, justamente em paralelo, ou a semelhança, o que é apontando para um Redentor perfeito, de modo que nós pudéssemos, na parte de apontando, ele escreve a reclamação.
apontando para um Redentor perfeito, de modo que nós pudéssemos pôr nossa roupa, e escreve corpo, roupa velha e suja na lavanderia, e voltar para reclamá-la novamente de novo. Ela foi lavada no sangue do Cordeiro. Podemos reclamar o que é nosso. E escreve do lado novamente, do lado esquerdo, reclamar. E podemos reclamar tudo aquilo pelo qual ele morreu, de modo que ele era a palavra perfeita, tipificada, representada. Agora continua dizendo: nesta mensagem que estamos lendo, do sétimo selo e a misericórdia de Deus pela última vez, continua dizendo nosso irmão William. Também diz na página 149 do livro de citações em espanhol, versículo 13 e 33, e tenham ele aí aberto na página 149, parágrafo 13 e 33. Lembrem-se que aqueles que vivem e fiquem não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, apenas descansando até esse tempo. É a escritura que ele lê aí, e escreve ele, aí no livro de citações, ele escreve a ressurreição a Israel, a última trombeta e o último selo a gentios, ou seja, a última trombeta em cima a Israel, que é a sétima trombeta para Israel, e o último selo, que é o sétimo selo para os gentios. É igual à vinda. E do lado esquerdo aí desse parágrafo, aí desenha uma estrela de Davi, a pedra angular e as eras. Continua dizendo o nosso irmão William. Agora vimos o mistério da sétima trombeta e do sétimo selo. A sétima trombeta para o povo hebreu é a vinda do Senhor. E o sétimo selo para a igreja gentia é a vinda do Senhor. E mais adiante, nos diz desta mesma mensagem, está prometido para estar pela quinta vez em um homem deste tempo, ou seja, o ministério de Elias na sua quinta manifestação, um homem ungido com esse espírito ministerial, e aí estará a palavra encarnada em um homem. Aí a palavra estará feita carne, e a misericórdia de Deus estará manifestada pela última vez nessa manifestação dos ministérios de Elias pela quinta vez, e o de Moisés pela segunda vez, e o de Jesus pela segunda vez. Que isso, nós vemos isso aí no livro dos selos, onde nos diz o nosso irmão Branham, e também escreve aí o nosso irmão William, na página 369, nesse último parágrafo, mas vamos ler apenas essa partezinha. Diz: eles tinham zombado muito, um pouquinho antes. Diz: eles tinham se zombado da palavra, agora aí estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandiosamente, de uma forma muito grande, desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. E ele escreve no anjo de Jesus, vírgula,
Moisés e Elias. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. Eles conheciam muito bem o castigo que lhes aguardava, tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como este e tinham escutado todas estas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito ou falado, mas eles o tinham rejeitado. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E quando uma pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que lhe resta é o juízo. E ele escreve aí, Elias e Moisés, aquele que recebe a sua mensagem, recebe misericórdia. Então aí estavam, não tinham nem onde se esconder. A Bíblia diz, e diziam para os montes e para as penhas, caí sobre nós e escondei-nos da cara daqueles. E escreve juiz, que está sentado sobre o trono, e escreve trono de Davi. E da ira do cordeiro, e escreve em cima leão. Aquele que está sentado sobre aquele, ou seja, o juiz, porque ele é juiz de vivos e mortos. Agora, onde ele está sentado? Sobre o trono. E se já não está no trono celestial fazendo intercessão, então está no trono humano e está manifestado aí como filho de Davi, porque esse é o trono de Davi. E da ira do cordeiro, eles tentaram se arrepender, mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram para os montes e para as pedras, e escreve, reinos e governadores. Oraram, mas as orações foram feitas muito, muito tarde. E escreve, não havia sangue no propiciatório. E do lado escreve o trono de Davi. E também escreve orações fora do tempo aceitável. Fora do tempo aceitável. Também escreve aí em cima com Elias e Moisés. Reclamação. Agora olhem na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Na página 28 diz, então voltando para José, vemos que nenhum homem podia chegar na frente do faraó sem que o primeiro visse a José. Ninguém pode chegar ao pai se não for pelo filho, ou se não é pelo filho. Quando José saía do trono, tocava-se a trombeta e nisso todo o joelho se dobrava porque José vinha. Glória, algum dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará quando ele sair do trono de seu pai para vir. Toda pessoa dará testemunho de que ele é o Filho de Deus, mas nesse momento já será muito, muito tarde. Muito mais vale que você faça isso agora mesmo. E ele escreve aí, José é igual rei, leão. Continua dizendo nosso irmão William, e depois que se realizou a obra sobre o sétimo selo para a igreja gentil, seja realizada o chamado dos escolhidos no último dia, e se cumpra para o povo hebreu que corresponde ao que cabe para o último dia, e eles possam ver a manifestação daquilo que foi refletido em José, o filho de Jacó, e vejam essa manifestação de Cristo em um homem deste tempo, eles dirão, este é aquele que nós estamos esperando. E eles dirão, este é Elias, aquele que vem preparando o caminho ao Senhor para o povo hebreu, e depois se darão conta que também ele é Moisés. E depois se darão conta, perceberão que também é o cumprimento do ministério de Jesus pela segunda vez. E na mensagem o rápido que nós estávamos lendo, também nos diz na página 34, lá embaixo, diz... Pensei, oh meu Deus, algum dia haverá um trompetaço, e escreve ano de jubileu, um trompetaço do céu, uma grande trombeta do céu. E aí, algum dia, aí do ladinho de algum dia, ele desenha uma pedra angular e trombetaço do céu, em cima do céu ele escreve Apocalipse 1, do 10 ao 11, e 11 do 15 ao 19. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, todos aqueles santos da antiguidade, e escreve do Novo Testamento,
os quais estão esperando um som forte, um sonido forte, sairão primeiro para entrar na ressurreição. E nós seguiremos diretamente na fila que irá marchando para o céu. Quando estes corpos mortais serão mudados, ou forem mudados e serão como seu glorioso corpo. Que desfile tão magnífico será este quando em um destes dias comece a marchar para o céu no dia do rapto. E escreve 7º milênio que está por vir. Orgulhosamente estaremos colocando o sangue de Jesus Cristo sobre os nossos peitos e a mensagem de Deus para a hora em que cada um viveu, mostrando o sangue. Essa é a hora que anelamos, ó irmão. E escreve: haverá um trombetaço, mostrando o sangue de Jesus Cristo em nossos peitos. Agora, olha, o primeiro rapto já passou, o segundo está pertinho agora mesmo, e o terceiro relaciona-se ou está ligado com as duas testemunhas de Apocalipse 11, de 11 ao 12. E estas são as duas testemunhas que envolvem, ou que voltam com o Espírito de Cristo para testificar, e aí escreve Apocalipse 7, 2, 11, do 3 ao 7, 1, versículo 10 e 4, versículo 1. Para testificar aos judeus, assim como José fez com seus irmãos, da mesma forma que José fez com seus irmãos. E termina aqui dizendo nosso irmão William, nesse extrato que temos, e eles estarão vendo os 3 grandes ministérios que foram prometidos para serem manifestados no último dia em carne humana. Estarão vendo em um homem deste tempo o ministério de Moisés pela 2ª vez, o ministério de Elias pela 5ª vez e o ministério de Jesus pela 2ª vez, o qual eles não viram ainda. Tudo isso estarão vendo, tudo isso manifestado em carne humana em um homem deste tempo. Esse é o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos para este tempo final. Por isso podem estar vendo esse entrelaçamento e para esse momento em que eles já identifiquem a esse personagem, porque podem tê-lo visto em algum momento, mas dizer, é este? Ainda isso não aconteceu. É por isso que quando eles se deem conta ou percebam, mas se este aqui nós conhecemos, o que é que ele fazia por lá? Mas se ele esteve em tal atividade, ou em tal fórum, ou aqui ou lá, o que é que ele faz por lá? Mas se é este aqui que estávamos esperando, é este, vejam. Já se terá esse conhecimento de quem é ele. O estarão vendo, tal como os irmãos de José viram entre os gentios, no meio dos gentios. E primeiro, vejam, José esteve com eles, um tratamento com eles, e eles se viram, mas não o identificaram, até que ele revelou-se para eles. E é assim neste tempo final. Vejam, no tempo do irmão Branham, vários rabinos puderam tê-lo visto, como nós sabemos que o conheceram, o conheciam, mas ele não se revelou para eles. No tempo do nosso irmão William também foi um pouco mais além. Veja, ele preparou todo esse caminho, ou essa trajetória e tudo o que se fez ou se realizou por esse ministério. Vejam, ele foi abrindo o caminho para este tempo final. E esteve por lá e conversou com eles e tudo isso, mas não o identificaram e nem tampouco ele revelou-se para eles como cumprimento daquilo que eles estavam esperando. Mas neste tempo final, vejam, já se teve esse relacionamento com eles, e neste tempo sim, essa relação, essa ligação com eles, neste tempo sim o vão reconhecer, neste tempo sim, ele se revelará para eles na sua última manifestação, a proclamação da grande voz de trombeta. Ficamos de pé. E dessa forma deixamos conosco neste tema a proclamação da grande voz de trombeta, nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago. Bom dia, amados amigos e irmãos presentes.